Olá, 12º episódio da Revista de Sábado começando. Aqui você tem tudo o que acontece na televisão e no audiovisual. Tem os números da audiência, tem bastidores, tem dicas do que assistir, tem curiosidades e histórias. Este é mais um conteúdo do No Play News, o meu canal aqui no YouTube. Vamos aos destaques desta edição. O canal do Vanucci esteve na gravação do programa Silvio Santos e mostra os bastidores da atração comandada por Patrícia Bravanel. Por que Janete Claire ainda é referência para muitos novelistas? Aqui no Revista de Sábado, Marco Costa fala sobre isso. E o Geudean Alves vai lembrar alguns programas que o SBT cancelou, mesmo estando no ar. Após 3 capítulos, o SBT cancelou a reprise de A Caverna Encantada em São Paulo. A nadadora brasileira Ana Carolina Vieira é a entrevistada deste domingo de Roberto Cabrini. Ela vai falar no Domingo Espetacular sobre a expulsão dos Jogos Olímpicos. Na Semana do Ouro de Rebeca Andrade, um dos assuntos desta edição do Revista de Sábado é o documentário sobre Simone Biles. Ana Giardini fala logo mais sobre esta produção. Carla Vilhena é a convidada do podcast Vem Pode Chegar. Aqui você confere primeiro o que vai acontecer no episódio de segunda-feira. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora, aqui no Revista de Sábado. Uma série de reportagens que denunciou um esquema de pagamento de bônus especiais a quase metade dos funcionários da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro concorre ao Emmy Internacional de Jornalismo. A reportagem foi realizada pelo RJ2 e pela Globo News e revelou que em menos de um ano e meio, 92 milhões de reais foram gastos em bonificações para servidores que, em alguns casos, nem sequer apareciam para trabalhar. Essa é a 18ª indicação da Globo ao Emmy Internacional de Jornalismo. O calendário eleitoral na televisão começou. Na última quinta-feira, a Band realizou debates em várias cidades para as eleições municipais. Em São Paulo, os resultados foram considerados positivos. O confronto entre os candidatos à Prefeitura paulistana atingiu picos de 4,4 pontos, um crescimento de 356% na audiência. Foram 3,4 pontos de média, 7,6% de share. O encontro foi mediado pelo jornalista Eduardo Oineg. No ambiente digital, 530 mil pessoas assistiram aos embates em 19 cidades. Nas primeiras 12 horas após o evento, foram contabilizados mais de 4,2 milhões de views. O SBT completa 43 anos no próximo dia 19, uma segunda-feira. Na noite anterior, o programa Silvio Santos será especial. No auditório estarão as caravanas, as SBTistas e alguns jornalistas. E nos quadros, algumas referências, algumas marcas, da emissora, como Jô Soares 11h30, De Noite, a novela Carrossel. O canal do Vanucci acompanhou essa gravação e mostra para você os bastidores. A animação do programa Silvio Santos começa muito antes do que você assiste na tela. As caravanas e os convidados entram no estúdio, enquanto a equipe faz os últimos ajustes no cenário e terminam os preparativos para pelo menos 8 horas de gravação. O calor do auditório começa com a animação e com as brincadeiras de Liminha. Quando tudo está quase pronto, Liminha anuncia a chegada de Patrícia Bravanel. Claro, o auditório vibra com isso. A campeã de audiência dos domingos, chegando! Patrícia é uma apresentadora diferenciada. Ela aprendeu com o Silvio Santos que essa relação com o auditório é única. Antes de começar a gravar, ela conversa ali com quem está no auditório e cria uma cumplicidade única. Vocês estão soltinhos para se divertir? Vocês estão se achando para se divertir? Então
Eu sou a alegria do Brasil, fala. A gravação que o canal do Vanucci acompanhou começou com o quadro Qual é a Música? E há toda uma montagem especial. Espaço para a banda, para o balé, que tem várias danças, e por isso mesmo a coreógrafa fica atrás das câmeras para dar as dicas e lembrar os movimentos. No programa que vai comemorar os 43 anos do SBT, Patrícia Bravanel recebeu os músicos que acompanharam Jô Soares, que disputam com o Roger, né, e os músicos que acompanham Danilo Gentili. Os dois talk shows do SBT ali presentes no programa Silvio Santos. A Patrícia entrou na brincadeira, provocou e se divertiu muito. E um detalhe, a Patrícia improvisa bastante. Terminado o quadro, é hora de desmontar o Qual é a Música, preparar o sorteio do Telecena e novamente lá está a Patrícia torcendo pelo prêmio. Hora de montar o palco para o jogo das 3 pistas. Este movimento de monta e desmonta é muito bem sincronizado entre a produção e a cenografia. Enquanto isso, é hora de Patrícia Bravanel tirar fotos com quem veio ao auditório. E no caso desse programa que vai ao ar dia 18 de agosto, caravanas e SBTistas. Cenário montado, hora do jogo das 3 pistas. E depois, em mais um intervalo, Patrícia reserva alguns minutos para fotos com todos os jornalistas, gravar ações para o digital e ouvir orientações para a gravação do Nada Além de 1 Minuto. Quadro que exige muita concentração de todos e também uma sensibilidade a mais de Patrícia para garantir a emoção e a tensão do quadro. Os jornalistas não acompanharam a gravação do Nada Além de 1 Minuto e o auditório, claro, foi reduzido justamente para manter este clima de concentração. Lá no site Canal do Vanucci, canaldovanucci.com.br, você tem um texto com os bastidores e mais algumas imagens dos bastidores do programa Silvio Santos. Por falar em SBT, a emissora cancelou a reprise de A Caverna Encantada após a exibição dos 3 primeiros capítulos. A estratégia não funcionou. A novela registrou em São Paulo menos audiência do que o Tá Na Hora, jornal que vinha sofrendo na guerra pela audiência com Cidade Alerta e com Brasil Urgente. O que se sabe é que no SBT há um grupo que defende a exibição num horário mais cedo das novelas voltadas aí ao público infanto-juvenil. Mas o teste, com certeza, não funcionou. Essa não é a primeira vez que o SBT cancelou programas que estavam no ar. O Geodan Alves lembra alguns casos marcantes. Acompanhe. Olá, Vanucci. Olá, pessoal da Revista de Sábado. É isso mesmo. No SBT a gente já sabe. Não deu audiência, não deu boa repercussão, tá fora da grade. E assim aconteceu com a reprise de Caverna Encantada. A novela continua no horário oficial, mas a reprise não deu resultado, então tchau, essa é a estratégia do SBT agora. Mas não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu trouxe aqui para vocês 5 programas, quero ver se vocês lembram, de 5 programas mais icônicos que não tiveram uma vida longa no SBT não. Vamos conferir? E o primeiro programa da lista foi Clube Carrossel. Como a novela tinha sido um sucesso e ela tinha acabado, o SBT resolveu criar o programa Clube Carrossel. Ele tinha o mesmo formato do Bom Dia e Companhia, só que era transmitido no horário em que a novela passava. O programa durou 1 mês no ar e logo foi substituído pela reprise da própria novela. Em 2018, o SBT trouxe uma super promessa: voltar com o Aqui e Agora. Imagina, olha esses apresentadores: Cristina Rocha, Luiz Bach, Joyce Ribeiro e Herbert de Souza. Tinha tudo para ser um sucesso, mas não foi. O programa também durou só 1 mês no ar. Quem também prometeu muito foi o Olha Você, uma espécie de cópia ali do Hoje em Dia, que estava fazendo muito sucesso na Record, e o SBT tentou entrar na briga pelo segundo lugar no horário e criou o Olha Você. Os apresentadores eram Claudete Troiano, Ellen Jabur, Francesco Tarallo e Alexandre Bach. O programa infelizmente não teve boa repercussão e terminou depois de 6 meses no ar. Outro programa que tinha tudo para ser um sucesso, mas também não foi o Fora do Ar. Olha esse nome que sugestivo. O Fora do Ar era apresentado por nada mais nada menos que Hebe Camargo, Adriane Galisteu, Jorge Cajuru e Cacá Rossé. Era um talk show que os convidados tinham que responder perguntas desses maravilhosos e ícones da TV brasileira. E infelizmente o programa também só durou 6 meses na programação.
Agora esse último eu quero ver se vocês lembram. Esse correu para que o Fofocalizando pudesse andar. Era o programa Cor de Rosa, apresentado pela Silvia Bravanel e o Décio Pitinini. Era um programa à tarde que comentava as notícias dos famosos, trazia entrevistas exclusivas. Era tipo um TV Fama ali no horário. O programa também não durou muito, ficou só 3 meses no ar. Bom, você que acompanha SBT sabe que essa lista é longa. Eu trouxe aqui 5 dos mais icônicos para refrescar sua memória e eu quero saber de você. Qual programa que você lembra que você assistia, gostava muito, saiu da grade do SBT do nada, ou programa que você nem gostava e graças a Deus saiu? Comenta aí pra gente. Um beijão e até mais. Tchau, tchau, Vanucci. É bom lembrar que a Caverna Encantada não foi cancelada não, né? Apenas a sua reprise em faixa local aqui para São Paulo. A nova temporada do Bake Off Brasil, Mão na Massa, estreia neste sábado no SBT. Este episódio já foi disponibilizado na plataforma de streaming Max. Na TV aberta, o programa começará às 8h45 da noite. E, claro, né, este ano, além dos doces, o programa vai trazer ali também receitas, a elaboração de receitas salgadas, né? É uma novidade aí nessa edição. Fabiana Carla é a apresentadora, André Mifano e Carole Creme são os jurados. A ideia é comemorar 10 anos do programa. Expulsa da Olimpíada de Paris, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira quebra o silêncio em uma entrevista exclusiva a Roberto Cabrini. No Domingo Espetacular, ela vai falar sobre a tristeza que sente por sair da competição desta forma, sem o direito a uma defesa. E mais, vai questionar o impacto desta decisão em sua imagem como atleta. A Olimpíada de Paris colocou em evidência o documentário sobre Simone Biles, que na Olimpíada de Tóquio desistiu da competição para cuidar da sua saúde mental. A Ana Giardini faz uma análise e traz pra gente essa dica deste documentário. Oi, Vanucci! Oi, pessoal! Vamos fazer uma pausa hoje de indicações ao Emmy. Afinal, a gente está no último final de semana de Olimpíadas, esse período maravilhoso, super legal, que justamente a Netflix decidiu lançar um documentário especial sobre Simone Biles. Eu consegui assistir nessa semana e eu queria compartilhar com vocês. É uma série documental, ao todo serão 4 episódios, mas só tem 2 lançados por enquanto, porque justamente a série quer trazer um pouco antes do que Simone estava enfrentando pré-Olimpíadas de Tóquio, até provavelmente o resultado em Paris 2024. Então, no final do 2º episódio, ele já dá alguns spoilers sobre as competições, inclusive com a Rebeca Andrade participando ali, afinal elas têm notas muito parecidas, né? Ela é a principal concorrente, competidora da Simone Biles hoje. E a gente consegue já ver como foi esse treinamento para Paris 24. A gente já sabe o resultado, né, das Olimpíadas, que realmente a Simone ganhou ouro no individual geral, ela se destacou e voltou com tudo. Mas muito interessante realmente acompanhar como foram 3 anos muito difíceis na carreira da Simone. E poder aplaudir essa atleta maravilhosa em pé, ela realmente é um fenômeno, não só na ginástica artística, mas como atleta mesmo. A Simone ali nesses 2 episódios traz, além dessa pressão norte-americana muito forte da imprensa, tudo que ela teve que enfrentar na hora que ela decidiu desistir das Olimpíadas e todo um período de depressão muito forte que ela teve até entender quais eram os motivos realmente dos twists, né, dos apagões que ela estava tendo e o enfrentamento disso para conseguir realmente retornar e fazer saltos que apenas ela sabe fazer e só ela consegue fazer. É muito legal. Esse documentário nos leva a uma outra produção. É isso, né, Aninha? Uma coisa interessante, Vanucci, nesse documentário, a Simone foca muito mais na recuperação dela, mas ela menciona rapidamente, assim, não é super superficial, mas não é aprofundado, toda a questão que veio à tona sobre as acusações de assédio sexual do médico das ginastas, o Larry Nassar. A Simone estava envolvida em tudo isso, a série deixa mais ou menos subentendido que provavelmente parte desses apagões, parte dos twists que a Simone vinha vivendo tinha uma influência também sobre essa questão da pressão dos treinadores e de algo a mais que não era muito claro. Então, sim, é mencionado no documentário, mas não de uma forma muito explícita.
A Simone foi uma das ginastas que participava desse acampamento, né? Que teve todo esse envolvimento com o Larry Nassar. E ela justamente foi uma das testemunhas que foi no tribunal falar e contar o seu depoimento. Então, não é algo que é mencionado com força, mas que é colocado ali no documentário. Se vocês tiverem interesse de assistir um pouco mais sobre o que foi esse escândalo nos Estados Unidos, que realmente pegou muita gente de surpresa, afinal eram duas grandes referências a ginastas que tinham vindo montar esse acampamento justamente para treinar as atletas para as Olimpíadas. Foi uma coisa fora de série. A Netflix tem também um documentário, mas é um filme de 1h40 mais ou menos, chamado Atleta A, bastante interessante, onde ele conta todo o começo desse acampamento, da onde o Larry Nassar vinha, a Caroline, que tinha montado essa estrutura, e tem ali o depoimento de várias ginastas, inclusive da Simone Biles também, falando sobre como era o dia a dia deles nesse acampamento, quais eram as restrições, e realmente era uma coisa muito pesada, assim, muito, muito difícil, mas que quando a gente fala em ginástica artística, as meninas que começam muito cedo e às vezes não conseguem entender realmente qual é o tamanho da situação em que elas estão envolvidas. E aí, todos os profissionais ali que deveriam dar um suporte para essas atletas eram justamente as pessoas que estavam abusando delas. Então, fica essa dica também, com um conjunto da série do Retorno da Simone Biles, e que você quiser saber um pouquinho mais sobre o escândalo da ginástica americana, Atleta A também está disponível lá, tá bom? Gente, volto semana que vem e a gente retoma com as nossas séries do M, tá bom? Um beijo! Aqui no canal do Vanucci, toda quarta-feira é disponibilizado um novo episódio do Papo de Novela. Eu e o Marco Costa conversamos sobre autores e algumas das boas novelas. No próximo episódio, na próxima quarta-feira, Jeanette Claire será o nosso assunto. Então, aqui no Revista de Sábado, o Marco vai nos dar 5 motivos para falar sobre Jeanette Claire. Fala, Vanucci, fala, amigos da Revista do Sábado. Por que você deve assistir o Papo de Novela na próxima quarta-feira à tarde, quando o Vanucci disponibilizar? Por que falar de Jeanette Claire 41 anos depois da sua morte? Vamos lá, por quê? Jeanette Claire foi a primeira novelista que teve um destaque sensacional. Seu nome já ficou famoso logo de cara. Ela escreveu Nuvem de Fogo, que foi a primeira novela dela, em 1963, há exatos 61 anos atrás. Véu de Noiva, outra novela da Jeanette, veio para revolucionar o gênero. Na época, as novelas elas eram todas rebuscadas, cheias de condes, condessas, príncipes, princesas, se passavam em outra parte do mundo, qualquer lugar, menos no Brasil. Jeanette, na Globo, trouxe Véu de Noiva. Véu de Noiva foi um sucesso estrondoso com Regina Duarte e Cláudio Marzo e revolucionou o horário. A partir daí ela só cresceu. Jeanette foi a primeira novelista, talvez a única, a atingir 100% de audiência no capítulo em que Simone Reis é desmascarada em Selva de Pedra. Jeanette era chamada de Maga das 8, e isso tem um porquê. Sempre que existia um problema de audiência, chama Jeanette. Enfim, ela é a rainha dos remakes. 7 remakes de novelas dela. Vamos lá, foi Selva de Pedra, Direito de Amar, Irmãos Coragem, Pecado Capital, Vende-se um Véu de Noiva, O Astro, e a próxima novela do Max, canal por assinatura, será Pai Herói. Enfim, Jeanette Claire é algo sensacional. Não perca o Papo de Novela, quarta-feira, no canal do Vanucci. Abraço! A partir desta segunda-feira, o TV Fama contará com um novo apresentador em sua equipe. Referência no jornalismo de celebridades, Leão Lobo passará a integrar o time de jornalistas da atração. Ele estará ao lado de Flávia Noronha, Nelson Rubens e Fefito. De segunda a sexta-feira, o quarteto trará curiosidades, flagras, os bastidores do mundo da fama, além, claro, de entrevistas, da cobertura completa dos eventos mais badalados. Na própria segunda-feira, só que mais cedo, no período da manhã, a Rede TV estreia o novo programa de Edu Guedes. Foi encerrada aqui em São Paulo a exposição sobre Chaves, seriado que entrou para a história da televisão brasileira, mesmo sendo um produto mexicano. O Valfredo Júnior
foi até lá mostrar um pouco dessa exposição e fazer um balanço dessa temporada. Confira. Olha por onde anda? Seu Madruga, que você tá correndo? O que aconteceu? Seu barriga quer me cobrar um aluguel? Mas até hoje o 14º, 15º salário você não pagou? Sabe como é, né? Mas e cadê a Chiquinha? Eu tô procurando ela aqui, ué. A Chiquinha, ela foi morar com as tias lá com as tias dela. E só ficou você? Só fiquei eu aqui. Sozinho na vila? E a sua esposa? Ah, falecida. Mentira, que ela mora logo aqui atrás. Não. A velha Coroca? Você tá maluco? É o seu amor. A velha Coroca? Não. Jamais. Eu tô indo. Prazer te contar. Você vê o seu barriga? Você não me viu. São 40 anos de sucesso no Brasil. Chaves, a exposição foi inaugurada em janeiro e ficou 7 meses em cartaz, levando mais de 300 mil pessoas. João Vitor, um dos curadores, vai ser o nosso guia nessa viagem ao tempo, à memória e a muita nostalgia. É um projeto de quase 2 anos de desenvolvimento desde o início, e nós escolhemos Chaves justamente pela história da obra aqui no Brasil. Nesse ano de 2024, agora em agosto inclusive, celebramos 40 anos da estreia de Chaves e Chapolin no SBT, 40 anos de Brasil, e queríamos honrar esse legado, né, de mais de 50 anos desde a estreia lá no México. São exatos 4 anos fora do ar, mas Chaves continua no coração do brasileiro. O pedido pela volta da série é constante. Acho que toda a América Latina, né, tem saudade da obra, porque saiu do ar no mundo todo, mas dialoga muito com o brasileiro, dialoga muito com a realidade popular do latino-americano, não só o mexicano, mas todos os nossos irmãos. E no nosso caso, tem o plus da dublagem, que foi muito bem executada na época, e também o fator reprise. Enquanto toda a América Latina viu anos 70, anos 80, anos 90 da obra, nós ficamos restritos aos anos 70 em loop, quase que infinito. Então o nosso carinho vem muito por essa familiaridade, a reprise constante. Você sabe o que vai acontecer, você já viu aquele episódio, mas você já prevê a cena e ri mesmo assim, né? E a questão geracional, né? São pais que passam para filhos, que crescem e passam para os filhos. Então aqui na exposição mesmo a gente reencontrou esse público dos anos 80 que assistia na época da estreia, mas também os filhos e netos em alguns casos, né? Todos amando e vidrados em ver a obra representada aqui. Ambientada em 26 salas, os visitantes puderam conhecer de perto a obra de Chaves e se emocionaram muito. Tem algumas salas que mexem mais com o coração das pessoas. Eu diria que a Vila é muito assim. O segundo pátio, onde nós temos o figurino original do Chaves, trazido do México. Mas às vezes uma música, um momento, as pessoas se lembram muito de onde elas estavam quando assistiam. A companhia que elas estavam. Um filho, enfim, via com um pai que não está mais presente, ou já faleceu. As crianças, por outro lado, ficam felizes, empolgadas, porque é o pai ensinando a criança a gostar de Chaves, né? Mas sim, a emoção toma conta em muitos casos. Já perdi as contas de quantas pessoas eu vi emocionadas chorando mesmo aqui ao final da exposição. E elas sentem agradecidas por isso. É um momento de recordação, de saudade de fato, mas da lembrança de um momento muito feliz na vida delas. E uma das 26 salas da exposição, talvez uma das mais legais, são dos figurinos do Chaves. E também com os textos originais e também explicando como cada personagem vai se pôr e as falas. Aqui, o Kiko, do lado de cá, o Chaves, a Chiquinha, Nhonho, seu Barriga, de cá, a Bruxa do 71, seu Madruga, e logo aqui, a sempre apaixonada Dona Florinda pelo Professor Girafales. Dia de aula nessa sala tinha o quê? Muita história, muita treta, muita bagunça e o Professor Girafales sem paciência com a turma inteira. Quem é que nunca sentiu aquela fome e não quis vir almoçar no restaurante da Dona Florinda? Lembra daquele episódio que eles sobem nas cadeiras porque apareceram rato? Ou daquele bolo que eles tentaram fazer lá na cozinha e não deu certo? E a casa da Dona Florinda é a maior de toda a vila. Também puderam, né? Vários episódios históricos também passaram por aqui. Como o dia do Miss Universo e quando o galã mexicano Héctor Bonilla, ator, esteve aqui também. E quando a turma saía da vila dia de festa, lembra o que tinha? Suco de tamarindo, ou se não, os famosos churros, churros, churros.
Outro sucesso de Roberto Bolanhos é ele. Ninguém contava com as minhas astúcias, Chapolin Colorado. Ele estreou no Brasil 4 dias antes de Chaves e é outro sucesso do grupo. Quem que nunca se assustou com o abominável Homem das Neves? Eu tenho medo dele até hoje. E você? Qual outro episódio que você se recorda? Você sabia que o Chapolin teve mudanças ao longo dos anos? Ele usou botinha amarela, ele usou botinha vermelha, a anteninha também mudou. E nessa sala super colorida, várias curiosidades e peças foram expostas. E aqui ao meu lado, o figurino original do Chaves, de 1977, e ele usou durante 5 anos. E aqui eu vou encerrando a matéria ao lado da Fonte dos Desejos e pedindo que Chaves volte logo. Eu com a minha moeda. O ator Cássio Escapim é o convidado da próxima terça-feira do Provoca, programa de Marcelo Taz na TV Cultura. Ele vai falar da chegada aos 60 anos de idade, a importância do personagem Nino na sua carreira, né? O Nino que era do Castelo Rá-Tim-Bum, e relembrar a parceria marcante com Paulo Autran. E ainda revela uma história da sua infância na qual brinca com a sua orientação sexual. O Provoca começa às 10 horas da noite. E segunda-feira estará disponível mais um episódio do Vem Pode Chegar. Desta vez, eu e o Jorge Bin conversamos com Carla Vilhena. A pauta tá bem cheia. Falamos de jornalismo, do feminino, do etarismo, falamos de qualidade de vida, também das mudanças na televisão e muitas histórias divertidas. Confira um trecho. Eu tenho uma amiga, eu nem vou dizer quem é, porque ela é bem famosa, bem conhecida. Quando ela foi para a reportagem, ela veio falar comigo. Ela falou, Carla, o que você diria? Como que você acha que se forma um bom repórter? Eu falei, primeira coisa, eu acho que o bom repórter é aquele que gosta de gente. Ele tem que gostar. Ele tem que chegar e querer ouvir as histórias das pessoas. Ele tem que acolher aquelas pessoas e tentar ao máximo criar essa conexão com essas pessoas, porque é muito difícil, sabe? Às vezes você tá... Eu falo disso, inclusive outro dia eu falei isso numa palestra de médicos intensivistas. Eu falei assim, vocês têm muito em comum com o repórter. Porque muitas vezes o repórter está presente no dia mais triste da vida daquela pessoa. Exatamente. O repórter ele tem que ter responsabilidade, porque ele pode estar ali num dia em que aquela pessoa está vivendo o dia mais difícil da vida dela. Porque normalmente você chega num momento como esses, né? Uma grande tragédia, uma inundação, um desabamento. Então, isso significa que eu e o médico intensivista temos que ter um lado humano muito operante nesse momento. Sabe? Aquela coisa, né? Aquele perito que come sanduíche enquanto está examinando o cadáver e às vezes a família ainda está chorando do lado. Então, é isso que a gente não pode fazer. E a gente também não pode chegar achando que nós somos os donos da verdade. Você não está no lugar daquelas pessoas, você não sabe o que elas vivem. Então, vamos tentar descobrir. Vamos tentar ouvir para que elas me digam como é a situação delas. E aí eu falei isso muito para ela, sabe? Falei, escute. Ouça as pessoas, ouça com respeito, ouça prestando atenção. E hoje não acontece muito hoje isso. as pessoas não prestam atenção. Você já fez a sua inscrição no Vem Pode Chegar? Vai lá então, já estão publicados os episódios com Cristina Rocha, Silvia de Abreu, Rosi Campos e Paulo Matias. Tem muita conversa boa lá e claro, né? A gente só tá começando. Então, Vem Pode Chegar. O play desta semana vai para a cobertura da queda do avião em Valinhos. Houve exagero, sim. Houve alguns tropeços, sim. Mas as principais emissoras de televisão, cada uma à sua forma ali, elas cortaram a programação para informar, para levar informação e os detalhes até o seu telespectador. Jornalismo foi a aposta. E cada uma fez ao seu estilo, no seu tamanho, no que era possível com os seus recursos. TV é isso. TV é você interromper a programação para poder informar, ir atrás dos fatos. E é claro, né, ao vivo ali, apurando informação, alguns deslizes realmente acontecem. Estão dentro do que vale, porque realmente é isso que é importante, você levar a informação. Eu gostei também de como os principais telejornais encerraram as suas edições. Ali, com muito respeito, com o nome das vítimas, em telas, em telões e principalmente com aquele minuto de silêncio.
O stop da semana vai para o desrespeito de muitos perfis nas redes sociais que mostraram imagens de corpos do acidente em Valinhos e especularam mais, né? Toda essa especulação sem antes ouvir especialistas e, mais do que isso, esperar a apuração dos fatos. É necessário respeito nessas ocasiões. E eu não posso encerrar essa edição do Revista de Sábado sem citar a bela sequência exibida no capítulo desta sexta-feira de Renascer. Um trabalho que uniu texto, sensibilidade de direção e belas interpretações. De um lado, né, o casamento de Buba e José Augusto. Do outro, o massacre aos trabalhadores nas terras improdutivas de Egídio. Cenas fortes de um lado, emocionantes do outro. E um texto sobre amor, respeito, construção. E claro, Irandir perfeito em cena. Vladimir Britia também perfeito em cena. E ali, olha, foi um show de interpretação. Bom, ponto final em mais uma edição do Revista de Sábado. Que bom que você esteve com a gente. Obrigado pela sua companhia. Aqui você sabe, tem tudo sobre TV, tudo sobre o audiovisual, tudo que você gosta. Dê o seu like, compartilhe, faça sua inscrição, indique o canal a um amigo e, claro, eu encontro você muito em breve num vídeo aqui no canal do Vanucci, no Play News. Até mais, tchau, tchau.